Você sabe o que é o sistema nervoso autônomo e as partes desse sistema nervoso autônomo? E como esse sistema nervoso autônomo pode impactar na clínica, na performance, na percepção de dor? Isso tudo é o assunto dessa aula incrível. Eu sou o Léo Setti, fisioterapeuta, osteopata, trabalho na clínica e na pesquisa, faço meu doutorado em reabilitação e desempenho funcional e irei guiá-los através dessa aula sensacional sobre o sistema nervoso autônomo e sua aplicabilidade clínica. Mas se você é novo por aqui, não perca a oportunidade de se inscrever no canal. Vídeos de altíssima qualidade toda semana, conteúdo de alta qualidade e usual para a clínica, para otimizar os seus resultados. E já aproveite, deixa o like, porque essa aula está incrível. O sistema nervoso autônomo, ele tem esse nome porque ele age independente do sistema nervoso central, embora sofra alguma modulação do seu estado de repouso, mas a reação imediata, ele é motor, ele gera uma resposta do corpo sem necessariamente ter alguma demanda, né? alguma regulagem do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então, ele age regulando o estado de repouso e não a resposta imediata dele. Por isso ele chama autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido basicamente em três partes. O sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo entérico. Vou falar as três divisões de forma separada para vocês e no final dessa aula vou linkar isso com a clínica. Então vamos lá. Primeira divisão, que é o sistema nervoso autônomo simpático, ele controla principalmente o fluxo de sangue para os músculos, para a pele e para todos os órgãos do corpo. Ele controla a musculatura lisa vascular. Todas as três partes do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo ele é motor, por definição anatômica. Então ele vai gerar uma resposta no sistema. Geralmente o simpático ele age quando eu vivo alguma situação de estresse, que eu tenho que superar a demanda do meio. O sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eles são divididos em dois neurônios. Um neurônio que sai do sistema nervoso central e faz sinapse com um segundo neurônio na periferia até o órgão efetor. No caso do simpático, o vaso, controlando a musculatura lisa. E também glândulas sudoríparas e também a piloereção. Tudo isso fica de controle do sistema nervoso autônomo simpático. Então vamos lá. Quando eu tenho uma demanda de estresse, o meu sistema nervoso autônomo simpático, ele aumenta, se é um estresse motor, né, um perigo iminente, ele vai aumentar a parte circulatória para os músculos e vai aumentar a parte circulatória para os órgãos torácicos, principalmente coração e pulmão. Ao mesmo tempo, ele vai diminuir aquele fluxo sanguíneo para os órgãos abdominais, para os órgãos digestivos. A questão do sangue no corpo, ela ocorre a uma transferência de lugar. E quem faz isso é o sistema nervoso autônomo simpático, de acordo com a demanda, tá? Se a demanda é de estresse, o simpático age. Se a demanda é de pós-estresse, relaxamento, a gente tem a ação do sistema parasimpático, que eu vou falar daqui a pouco, tá? O sistema simpático, a gente já viu que ele é localizado a nível do sistema nervoso central, primeiro neurônio, e faz sinapse com um segundo neurônio a nível periférico. E esse segundo neurônio vai chegar até os vasos de todo o corpo. O primeiro neurônio, ele sai da região lateral da medula, chama coluna intermédio lateral. Lá na substância cinzenta, na borboleta da medula, né, no H medular, nos níveis de T1, primeira vértebra torácica, até L2, todos esses níveis medulares, eu vou ter ali na região lateral da medula o primeiro neurônio, o corpo neuronal, tá? Do primeiro neurônio simpático. Esse neurônio ele vai sair dali e vai fazer sinapse ou do lado da vértebra, no gânglio paravertebral, ou na frente da artéria aorta. Isso a questão a nível abdominal, abaixo do diafragma, tá? Então, acima do diafragma, a sinapse é sempre no gânglio paravertebral, ou seja, com o segundo neurônio. A sinapse ocorre ali, onde estão
onde estão os corpos neuronais do segundo neurônio simpático. Então vamos lá. Acima do diafragma, gânglio paravertebral. Dali vai sair um segundo neurônio que vai irrigar os vasos dos músculos de membro superior, cabeça e pescoço, tronco, e também os vasos viscerais de coração e pulmão. Abaixo do diafragma, eu tenho também um primeiro neurônio que vai sair de T5 a L2, tá? De T1 a T4 fica para tudo acima do diafragma. E T5 até L2 vai sair o primeiro neurônio simpático, que vai ter duas possibilidades de sinapse. No gânglio paravertebral, igualzinho dos órgãos acima do diafragma, tá? Vai fazer sinapse no gânglio paravertebral, como acontece acima do diafragma, e aí vai vir um segundo neurônio, que vai inervar os vasos do sistema músculo-esquelético das pernas, da pelve e também da pele e só. Os neurônios viscerais abaixo do diafragma não vão receber inervação, os vasos viscerais abaixo do diafragma não vão receber inervação dos gânglios paravertebrais. Vão receber sim do gânglio pré-aórtico, que são 3, né? O celíaco, mesentérico superior e inferior. Então a primeira sinapse sai da medula, passa o primeiro neurônio pelos gânglios paravertebrais e não fazem sinapse. Vai lá no gânglio pré-aórtico, faz sinapse para inervar os vasos viscerais abaixo do diafragma. Então, gente, para ficar simples, o que muda no simpático é que as vísceras, o segundo neurônio abaixo do diafragma vai ser inervado pelos neurônios que ficam nos gânglios pré-aórticos. Acima do diafragma é tudo paravertebral. O segundo neurônio vai estar sempre na região ali do lado do corpo vertebral e da transversa das vértebras. Então é comum o mesmo neurônio que vai inervar os vasos do coração e do pulmão também vai inervar os vasos de movimento do sistema músculo-esquelético. Já abaixo do diafragma não, tem essa diferença. Os neurônios viscerais, né, que vão inervar os vasos viscerais, eles passam pelo gânglio paravertebral, mas não faz sinapse nele. Vai fazer sinapse com o segundo neurônio que fica num gânglio na frente da aorta. Esses gânglios são chamados de celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior. O simpático ele vai usar principalmente o neurotransmissor do primeiro neurônio com o segundo neurônio, acetilcolina, que é igual do parasimpático. E o segundo neurônio, principalmente noradrenalina. Em alguns casos, o simpático vai usar também acetilcolina, mas na maioria das vezes, noradrenalina. E agora a gente vai falar do parasimpático. O parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele controla o pós-estresse. Ele é muito importante para a recomposição do corpo, tá? O primeiro neurônio sai ou a nível de tronco encefálico ou a nível do sacro, da medula espinhal sacral, tá? De S2 a S4. A nível de tronco encefálico, eu tenho 4 nervos cranianos que carregam fibras parasimpáticas. Eu tenho o nervo óculomotor, que vai ser responsável principalmente pelo controle da pupila, contração da pupila, é a ação parasimpática dele. O nervo facial, que vai controlar a produção de muco no nariz e saliva na boca. Tá? O nervo glossofaríngeo, que vai controlar a produção de amilase pela parótida. E o nervo vago, que vai agir modulando toda a função visceral do corpo, de todos os órgãos do corpo, inclusive coração, pulmão e toda a parte digestiva do corpo. Além disso, eu tenho o parasimpático sacral, que vai sair da medula sacral de S2 a S4, o primeiro neurônio, e vai fazer sinapse num segundo neurônio próximo das vísceras pélvicas, bexiga, útero e etc. Reto, cólon sigmoide, isso tudo vai ter inervação parasimpática sacral. Uma diferença interessante do simpático para o parasimpático é que no simpático o primeiro neurônio é curto e o segundo neurônio longo. O parasimpático não. O primeiro neurônio é muito longo e ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio que fica lá próximo do órgão ao qual ele vai ativar, gerando uma resposta, né? Então, além disso, o primeiro neurônio vai usar como neurotransmissor acetilcolina e o segundo neurônio também acetilcolina, diferente do simpático, onde o segundo neurônio vai usar principalmente a noradrenalina.
Lembrando, o simpático controla a vascularização, o parasimpático função visceral. E além disso, a gente tem o sistema nervoso autônomo entérico, que vai controlar o funcionamento do sistema digestivo e do sistema respiratório, hein, gente? Embora ele chame entérico, ele também tem ação no sistema respiratório. O sistema entérico, ele vai dar autonomia total para a víscera. E ele vai funcionar com movimento, ou pelo ar que vai empurrar, né? O ar passando ali pelo tubo respiratório, ou pelo alimento passando pelo tubo digestivo. Quando essas estruturas sofrem modificações mecânicas mesmo locais, ou pelo alimento ou pelo ar, vai estimular a mucosa, a submucosa na verdade, e as camadas musculares do sistema respiratório e digestivo. O sistema nervoso autônomo entérico, ele é dividido em plexo submucoso de Meissner e plexo mioentérico de Auerbach. Então ele vai controlar a submucosa na produção de muco, tanto no trato respiratório quanto no sistema digestivo, e vai controlar também a motilidade, a musculatura lisa visceral. Lembrando que o parasimpático, principalmente o vago, vai ter uma ação sobre o entérico. Só que o entérico vai, na maioria das vezes, se automodular por pressões mecânicas internas. Pra vocês terem uma ideia, a nível abdominal, enquanto eu tenho, a nível de intestino delgado, jejum e ilho, uma média de 1000 neurônios vagais, eu tenho mais de 1 milhão de neurônios entéricos controlando todo o sistema digestivo local. Então o vago é como se fosse um gerente de produção que controla a ação de vários operários que trabalham ali fielmente. É quem mais trabalha a nível de controle da digestão é o sistema entérico. Então eu tenho plexo mioentérico de Auerbach e plexo submucoso de Meissner. Isso tudo a nível entérico. E agora vamos falar um pouco da aplicabilidade disso, clinicamente falando. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de deixar o seu like e colocar nos comentários aqui abaixo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Tamanho a importância desse sistema nervoso autônomo. E agora, clinicamente, a gente vai falar algumas coisas. O sistema nervoso autônomo simpático, que está relacionado ao estresse, ele geralmente está alterado em indivíduos com processos crônicos, seja dor ou qualquer outro tipo de patologia e doença crônica. O estresse faz parte da vida, gente. É o estresse que nos move para superar as adversidades e obstáculos da vida. A questão é que a gente tem que finalizar o ciclo de estresse para que o parasimpático possa regular o corpo e adaptar o corpo para a próxima vez que eu viver o estresse. A grande questão é que tem alguns indivíduos que não dão o devido tempo de adaptação ou que não saem do ciclo de estresse. Lembrando que o estresse pode ser físico ou emocional. E com isso a pessoa fica num loop recursivo de atividade simpática. Ele não entra no parasimpático. E isso vai alterar várias funções de todos os sistemas do corpo. E para avaliar o sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem algumas possibilidades muito interessantes. A nível de pesquisa, a gente tem a condução da pele, que pode ser usada. A gente tem também a nível de termografia, que pode ser usada tanto a nível de pesquisa quanto clinicamente falando também, que aí a gente usa para avaliar o simpático. E já o parasimpático a gente pode olhar variabilidade de frequência cardíaca, usando um sensor, para ver o intervalo de 2 contrações do ventrículo esquerdo. Quando maior esse intervalo, uma maior variabilidade de frequência cardíaca. O intervalo entre 2 contrações do ventrículo esquerdo. Tá? Chama variabilidade de frequência cardíaca. Tem vários polares já validados, o V800, por exemplo, dentre vários outros, que pode ser usado até de forma clínica, tá? E aí a gente mede o tônus parasimpático. Mas de uma forma geral, o parasimpático a gente pode medir também pela frequência respiratória. O indivíduo, quando começa a entrar num sistema mais parasimpático, a respiração passa a ser mais abdominal e menos torácica superior, e ela fica mais prolongada. A frequência respiratória, ela ganha em prolongamento. Então eu tenho, o ciclo respiratório é uma ins e uma ex, né? Eu tenho menos ciclos por minuto. Isso é um sinal clínico interessante que eu aumentei o tônus parasimpático. Variabilidade de frequência cardíaca está ligado hoje a um parâmetro, inclusive, de saúde do sistema. Então, trazer o parasimpático à tona pode ser uma ótima solução para a gente modular esse sistema nervoso autônomo
e ajudar principalmente a tratar indivíduos com desordens clínicas. Em relação ao sistema entérico, ele tem uma grande ligação com o microbiota, com a microbiota intestinal, pensando a nível de intestino delgado. Então, uma boa relação da microbiota ajuda a controlar esse sistema entérico, tá? Atividade física e terapia manual, com toques dinâmicos e percebidos pelo indivíduo que está recebendo como agradáveis, tendem a regular também o sistema nervoso autônomo, parasimpático e entérico. Estiramentos mantidos manuais a nível entérico, a nível abdominal, podem também ajudar na regulação neural local desse sistema entérico. Então a gente tem uma regulagem pelo microbioma e por dietas e alterações alimentares, ao qual o nutricionista pode ajudar bastante a gente nesse tipo de intervenção, e também terapia manual direta ali no abdômen, com técnicas leves, suaves e mantidas, desde que sejam percebidas como agradáveis para o indivíduo que está recebendo isso. Dessa forma, a gente vai agir no sistema interoceptivo superior, na Central Autonomic Network, que é a rede cerebral que ajuda a modular o estado de repouso desse sistema simpático, parasimpático e entérico. E, consequentemente, atividade física, mudança de alimentação e terapia manual, juntas, pode ser um ótimo caminho de regulação do sistema nervoso autônomo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.